Me casei, não me casei sem orar, não me casei sem Deus responder. Casei orando, né? Deus respondendo, e eu passei por um processo muito difícil, hoje eu entendo. Ele da igreja, conheci dentro da igreja, mas ele tinha um sério problema, eu acredito que era espiritual, e não só espiritual, mas físico, porque com ele eu tive 2 filhos, e os 2 são atípicos. Né, todos os 2 fazem tratamentos neurológicos, e hoje eu entendo que o problema dele, né, não era só espiritual, por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento da ciência. Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, mas ele deixou o entendimento, a ciência. É o próprio Senhor que disse, é a própria palavra do Senhor que vai dizer que a ciência ia multiplicar, e quando ela multiplica, a gente pode usar para o nosso benefício. Talvez se eu tivesse esse entendimento, né, que ele não tinha só um problema espiritual, ele tinha também um problema neurológico, eu pudesse ter ajudado mais. Porque ele era uma pessoa extremamente usada nas mãos do Senhor, extremamente, mas ele surtava. E quando ele surtava, ele ia embora. Nossa. Literalmente. E ele foi embora de casa 12 vezes. E deixou você e os meninos? Das 12, 9 eu estava grávida. E ele ia, voltava, e ele tinha, quando ele ia, que ele surtava, ele tinha passava a ter uma vida totalmente promíscua. Era algo assim. Como que é esse surto dele? Sim, ele ia ficando inquieto dentro de casa. Ele literalmente é um surto, hoje eu entendo, né? Uhum. Ele ia ficando inquieto, arrumando confusão, inquieto, era uma perturbação mesmo. E sempre que ia acontecer, o Senhor me mostrava. E eu falava para ele, olha, eu sonhei assim, porque o Senhor fala muito comigo em sonho. O Senhor falou comigo assim. E aí, quando ele já entrava aqui, que aquele espírito de rebeldia tomava conta, ele já vinha e dizia, vem para cá, Santa. Ele falava. Aí você já sabia que o negócio estava diferente. Ele... Igual, a gente na época tinha um pastor muito abençoado. Eu lembro que ele quebrou o telefone para não atender o pastor, porque ele já estava... E aí ele surtava, ficava 15, 20 dias sumido. E as pessoas de fora, muita gente não sabia disso, era mais você... Não. Aí a gente, que é mulher que tem menos paciência, todo mundo conhecia a esposa, e não é. E ele tinha um problema sério, muito sério, né? Mas eu torno a dizer, ele, quando ele estava na presença do Senhor, ele era uma pessoa muito usada para servir, para cuidar em profecia. Eu nunca vi algo que Deus usou para ele para falar que não se cumpriu. E você, como você orou, você entende que foi permissão de Deus esse casamento? Sim. Eu lembro que da última vez que ele foi embora, eu estava grávida do nosso segundo filho, que é o Ezequias, e era uma gravidez de risco. Eu tive um problema chamado placentomegalia, que é quando a placenta, o Ezequias é um milagre. A placenta amadurece antes do tempo. Eu, com 4 meses de gestação, a minha placenta tinha 57 centímetros de diâmetro. E uma placenta madura de 9 meses, ela tem até 49 centímetros. Nossa. E eu, com 4 meses, ela estava com 57. Eita. Então, o Ezequias poderia morrer a qualquer momento. Foi uma gestação muito difícil, eu sangrava muito, eu tive descolamento de placenta. E tudo isso só. E quando ele foi embora, de vez, que ele chegou em casa e disse que ia embora, era algo tão demoníaco, que eu lembro que ele chegou e disse em casa, e disse assim, eu vou embora. Falei, por que você vai embora? Porque eu tô cansado. Falei, tô cansado de quê? Falei, você tá cansado de chegar em casa e sua esposa está lhe esperando? E seu filho também? Porque o Eliseu já tinha 1 ano e 9 meses. Ele disse, eu tô cansado disso. Cansado de vocês. E ele foi embora. E eu lembro que eu falei para ele, então você passa no berço e olha para Eliseu. Vai ser a última vez que você ouvir. E esse que está no meu ventre, você não vai conhecer. E realmente foi assim. Ele sumiu, eu nunca mais encontrei ele. Quando eu o vi, foi morto. Meu Deus. O Senhor falou para mim que ele ia morrer. Eu não tomei aquilo que de fato ia acontecer. E eu falei para o Senhor, porque a palavra do Senhor diz, eu vejo muitas pessoas se alegrando nisso, mas a palavra do Senhor diz que o nome do Senhor não é louvado na sepultura. Uhum. Na morte, né, na sepultura, a sepultura não vai louvar ao Senhor. Então, quando o Senhor disse para mim que ele ia morrer, eu falei para o Senhor, Senhor, a tua palavra diz que o teu nome não é glorificado na sepultura. Por que o Senhor vai levar ele? Mas eu não ouvi. O Ezequias nasceu prematuro, um 1,9 kg, com um problema sério de icterícia. O Ezequias é um milagre. Ele chegou a conhecer, então, esse outro filho dele? Não conheceu? Ele não conheceu. Ele morreu sem conhecer. E eu e o Eliseu, ele nunca mais viu. Nós tivemos o Eliseu e o Ezequias. E aí eu passei, no processo da gravidez do Ezequias, eu falo que foi a faculdade.
Eu acho interessante que ele falava algo para mim, esse meu ex-marido que morreu. Ele falava para mim assim, mulher, tu tem tão pouca fé. Eu achava aquilo um absurdo, tá? Mulher que orava igual eu, mulher que jejuava igual eu, que lia a palavra igual eu. Foi um absurdo esse eu falar um negócio desse. E quando eu passei pelo processo da gravidez de Ezequias sozinha, nessa época eu morava lá em Aparecida de Goiânia, eu tinha muitas propostas de tios meus que me amam muito. Vem pra cá, a gente cuida de você, que são apaixonados pelos meus filhos. A gente vai te ajudar. E o Senhor já tinha falado comigo que independente do que fosse acontecer nos próximos dias e meses, não era para eu sair de onde eu estava. Ele tinha um mistério e era comigo. E dentro desse processo eu aprendi o que é ter fé. Porque realmente, ele estava certo, eu não sabia o que era ter fé. Esse processo que eu passei, que o Senhor disse que eu ia ficar no Querite, eu fiquei igual o profeta, literalmente, comendo carne assada todos os dias. Mas assim, sendo corrigida ao extremo pelo Senhor. Deus tratou com você mesmo. Eu mesmo. Ele falando com você. Ele comigo, dentro da minha casa. Foram 53 dias que eu só saí da minha casa para botar a cara na rua. Se o Senhor falasse para mim, hoje você pode ir. Tinha um dia que eu dizia assim, eu queria tanto ir cultuar, cultue aí dentro da sua casa. Passa a igreja aí, ore aí você, jejue aí, cante aí, leia a Bíblia aí. Tinha um dia que ele dizia, hoje você pode ir ao culto. Mas eu fui ministrada pelo Senhor e eu aprendi. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu aprendi que o Senhor realmente percebeu que o Vando não queria. E eu lembro que foi na gravidez de Ezequias que o Senhor falou para mim, que eu falei pro Senhor, a gente questiona a Deus, né? Senhor, eu orei, eu jejuei, o Senhor respondeu. Como assim? E não respondeu uma coisa assim, foi respostas que só poderia vir de Deus. Todo o propósito que eu faço com o Senhor, eu faço um silêncio. Que eu quero ter a convicção, a certeza de que o Senhor vai me responder, de que é Ele que vai falar comigo. E assim foi para casar com Ele. E o Senhor respondeu. E ele era usado de uma forma linda. Eu tenho um dom de variação de línguas e ele interpretava as línguas que eu falava, era muito lindo. E eu lembro que na gravidez de Ezequias, ele falou para mim, o Senhor, Zênia, a terra prometida eu entrego. Mas não são todos que vão querer tirar os gigantes da terra para viver nela. Sou eu que entrego a terra, mas os gigantes quem tira é vocês. A promessa sou eu que entrego, sou eu que dou. Mas nem todos querem viver a promessa. O Vando não quis viver a promessa, e realmente. Tanto que ele morreu. A promessa o Senhor faz. A gente tem que querer. Mesmo independente da situação que você esteja, você precisa desejar viver a promessa. Mesmo eu perdida, eu desejei intensamente viver a promessa do Senhor. De pregar a palavra, de falar dele. E hoje eu não falo só dele, eu falo do amor dele, da graça dele. Tudo é bom. Eu falo assim que foi difícil, os processos foram, mas eu sinto saudade do que eu recebi nos processos. Porque a água da rocha só jorrou no deserto. Maná só teve no deserto. Mar se abrindo só teve em Piairote, não teve nenhum outro lugar. A gente vê a maioria dos milagres, muita gente quer contar que o mar abriu, Esther, mas não quer estar em Piairote, que é um lugar sem saída. Eu estive em Piairote, eu vi o mar abrir, eu vi o Senhor fazer, eu vi Ele cuidar de mim,